Eu quero começar a trazer, vou precisar muito do Marco Paulo Fernandes, até pedir para deixar a iluminação do jeito que estava durante o louvor, porque nós vamos trabalhar muito com o Marco Paulo Fernandes hoje aqui, para trazer toda a fundamentação bíblica sobre quem é o maior segredo da Bíblia. O maior segredo da Bíblia, quando nós paramos para pensar sobre as Escrituras, como tudo começou, a partir de Gênesis, a primeira palavra é Berish, no princípio. E é interessante porque que Berish, no princípio, que vem da palavra Beit e não Aleph. Aleph, que é a primeira palavra do alfabeto hebraico, que representa os principais nomes de Deus: Adonai e Elohim. Mas quando nós juntamos a palavra Beit com Amém, Amém, Apocalipse, Amém. O Apocalipse é o Amém. Beit mais Amém, que é igual a palavra Num, e que vai dar o lugar à palavra Bem. E a palavra Bem no hebraico significa filho. Enquanto a gente vai estudar o hebraico, nós vamos entender que o maior segredo das Escrituras é o Filho, o Alfa, o Ômega, o início, o fim. Portanto, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo de número 17. Colossenses capítulo 1, versículos 15, 16 até o 17. E a gente vai percorrer vários textos sagrados para essa fundamentação maravilhosa. Um abraço para a Cidinha, que está aqui com a gente também, se alimentando. Continua compartilhando, faz essa mensagem chegar a muitos corações hoje. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo, absolutamente tudo subsiste. Olha o que está escrito ainda no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Veja como tudo está centrado em Cristo Jesus. Jesus é a figura central das Escrituras. Inclusive Jesus é a figura central de todos os tempos, de todas as épocas. Hoje na história a gente lê assim: antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? O mundo nunca mais foi igual depois de Jesus, depois dele. Então quem foi Jesus? Quem foi esse segredo extraordinário? Foi um professor, um mestre, um profeta, um bom homem, um revolucionário? Já no tempo de Jesus muitas pessoas faziam essa pergunta: quem é ele? Jesus foi muito mais do que apenas um profeta, um bom homem. Jesus é o Filho de Deus e veio a esse mundo para nos salvar e nos libertar completamente. Jesus nasceu e viveu como homem para mostrar o caminho para Deus. Portanto, hoje nós queremos conhecer um pouco mais do Senhor Jesus. Ele começa com uma autoapresentação. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Acompanha Marco Paulo Fernandes, que está pregando comigo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo
6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Evangelho de Mateus capítulo 16, versículos 15 a 17 diz: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne e por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. É um segredo revelado do alto. Jesus foi desde o início da criação, ou antes da criação. É tremendo, é fantástico quando a teologia sistemática diz que na presciência o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Jesus já tinha preparado, Jesus já estava preparado para ser o nosso resgatador, nosso redentor, para ser o nosso guia, o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador pessoal. Evangelho de João capítulo 11, versículo 25, e as escrituras vão trazendo, vão revelando, vão descortinando esse segredo poderoso e portentoso que é o Senhor Jesus, o Senhor da Bíblia, da história, o tema central das escrituras sagradas. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Nós estamos no dia da Bíblia, e principalmente no dia da Bíblia, a gente abre a Bíblia em todos os cultos. Nós somos biblicistas, nós amamos a Bíblia. Ela é a revelação de Deus, ela é a nossa constituição, ela é a palavra viva e eficaz, ela é a espada do Espírito, mais cortante e penetrante do que qualquer espada dos gumes, penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Toda a escritura é divinamente inspirada para corrigir, exortar, edificar, consolar e nos preparar para a vida eterna. Mas olha que Paulo escreve teologicamente. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11 diz, Filipenses 2, versículos 5 a 11, Filipenses 2, 5 a 11. Fui pregar numa igreja ontem, irmãos, eles serviram lá água de coco. Pensa, uma igreja recebeu com tanto carinho, com tanto amor, que eu fiquei até constrangido. De tanto carinho, tanto amor. Depois eu percebi que essa igreja tem se inspirado muito na comunidade Vida. Tudo. Se inspirando, fazendo, projetando o social, levar os invisíveis sociais. No final do culto fizeram doações de alimentos não perecíveis. E eu disse: olha aí que bênção. Tudo que a gente está vivendo, Deus tem um chamado para também ser uma referência nessa geração. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. E aí o escritor aos Hebreus, que era o escritor que mais conhecia os pergaminhos do Antigo Testamento, Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15. Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15, ele diz, Hebreus 4, 14 e 15: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Jesus revelando a sua missão, a sua essência, o seu poder. Jesus é o Filho de Deus. E está escrito, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam,
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então Jesus, o primo de Jesus, olhou para Jesus e reconheceu Jesus, o Salvador por excelência. É mais que meu primo, filho de João, filho de José e Maria. Ele é o Salvador. Eu não sou digno de desatar suas alparcas. Ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo nesses dias. Aleluia. Paulo, escrevendo na sua carta aos Colossenses sobre o grande e maior segredo das Escrituras, Colossenses 2:9, escreve, Colossenses 2, versículo 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. Amém? Glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 3 e versículo 4. Eu leio o capítulo 1 de Hebreus, eu vou me deliciando. É muito forte. Hebreus capítulo 1. Nós vamos começar logo, Hebreus, deixa eu ler logo desde o começo, porque eu me delicio toda vez. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. De 1 a 4, olha que delícia. Vamos agora saborear as Escrituras. Começa a desfrutar do maior segredo da Bíblia. Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro a todas as coisas, pelo qual fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de todo o seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, Jesus foi à cruz, derramou o seu sangue remidor sobre todos nós, assentou-se no lugar de autoridade, assentou-se à direita, à destra, ele é a nossa destra fiel, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus, 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 Jesus. O maior segredo das Escrituras, o tema central da Bíblia, o nosso bendito e muito amado Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 26, Jesus claramente está dizendo, Evangelho de João 4, 26, então disse Jesus, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então estava muito claro, ele é o Messias, ele é o enviado, ele é o Salvador por excelência. É forte. No Evangelho de João, nós observamos do capítulo 6 até o capítulo 7, Jesus mostrando à multidão quem ele é. O Evangelho de João 6,35 diz, olha ele falando, olha, são as declarações contundentes sobre quem ele é, sobre a sua missão. Jesus respondeu, que as pessoas tinham, quem é ele? Quem é ele? Porque olhava o filho de Maria, filho de José, muita gente confundiu ele como um simples carpinteiro, mas Jesus agora está no seu ministério. Jesus está vivenciando o seu poderoso ministério. O seu ministério é de palavra e de poder. O seu ministério é pujante, é poderoso, é transformador, é remidor. No ministério de Jesus, os espíritos malignos são expulsos. No ministério de Jesus, a razão de viver toma conta da vida das pessoas que estavam arruinadas, destroçadas, as pessoas que estavam cansadas, as pessoas que estavam ensimesmadas, frustradas, decepcionadas, feridas, machucadas, sofridas pela vida. E Jesus estava ali, passando com o seu evangelho, o evangelho trazendo uma nova definição de vida, o evangelho trazendo uma nova vida, uma nova constituição de vida. E então Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Para muita gente que estava com fome de paz, de amor, de felicidade, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede, porque ele é também a fonte de água viva. É somente Jesus que vai descedentar.
Qualquer pessoa pode buscar mitigar, matar essa fome, essa sede em qualquer outro lugar, mas não vai se saciar. Somente Cristo pode saciar. Somente Cristo, como já dizia Agostinho, pode preencher o vazio existencial que é do tamanho dele, do tamanho de Deus. Somente Cristo satisfaz, somente em Cristo a nossa vida pode estar realizada, satisfeita, a nossa vida pode ser plena. Sem Cristo nós não temos uma vida plena, sem Cristo nós não temos paz, sem Cristo nós não temos salvação, sem Cristo nós não temos libertação, sem Cristo nós não temos razão para viver. Nós viemos a esse culto no dia da Bíblia para celebrar o maior segredo de todos os tempos: Jesus Cristo, o Senhor, o Redentor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. Nós estamos aqui por Ti, para Te glorificar, Senhor Jesus. Nós Te exaltamos, ó Cordeiro de Deus. Nós Te exaltamos, nós Te adoramos, nós Te glorificamos. Bendito seja para todos sempre o Seu bendito e sublime nome. Aleluia, glória a Jesus. Esse é o nome poderoso, esse é o segredo de toda a Escritura. Jesus é o verdadeiro significado do Natal. Lucas capítulo 1, versículo 30, versículo 33. Lucas capítulo 1, versículos 30 a 33. O médico amado vai mostrando, vai revelando, vai descortinando o maior segredo da Bíblia. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz a um filho, a quem chamará o nome de Jesus. Filho, bem. O grande segredo das Escrituras é o bem, o filho. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Ele é o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará um trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado jamais terá fim. Amém? Glória a Deus. Paulo doutrinando o seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 a 6. 1 Timóteo 2, versículos 5 a 6. Meus irmãos, vocês precisam sair daqui saturados com a Escritura. Você está ouvindo a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Você está recebendo uma mensagem bíblica que traz a ajuda do alto, que traz o suporte que você precisa. Porque Jesus é o teu esteio, Jesus é a tua razão maior, Jesus é o grande amor da tua vida, Jesus é o maior segredo da tua vida. Jesus, sim, Ele cura, Ele satisfaz, Ele resolve todas as grandes questões da vida humana. Jesus descomplica a nossa vida. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Homem, versículo 6, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Hoje nós somos embaixadores de Jesus. Gente, que privilégio você ser embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O embaixador é aquele que representa o presidente de uma nação. Ele vai, a comunidade de vida é uma embaixada de Cristo. Aqui estão os embaixadores de Cristo. Você está na embaixada de Cristo, e como embaixador, você é um representante legal do Senhor Jesus Cristo. Jesus te facultou a autoridade e o direito de usar o seu nome. Então, na força do seu nome você vai, no poder do nome de Jesus você prevalece, no poder do nome de Jesus você vai vencer todas as coisas, porque há poder no nome de Jesus. Esse nome é o grande segredo das Escrituras. É no nome dele que nós somos salvos, libertos, as doenças são curadas, as pessoas oprimidas por espíritos malignos são libertas pela autoridade que está entronizada no seu nome. Todo poder, toda honra, toda glória foi dada ao nome de Jesus, o nome sublime, o nome bendito, o nome amado, o nome temido no inferno, o nome que é glorificado no céu. O nome de Jesus vai fazer você prevalecer em todas as lutas da tua vida. Amém? Glória a Deus. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. É forte. Tudo é sobre o Filho.
Tudo é sobre o Filho. Você já conseguiu perceber que o tema central da Escritura é o Filho? Evangelho de Marcos capítulo 1, versículo 9 e 11, de 9 a 11. Evangelho de Marcos capítulo 1, versículos 9 a 11. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz do céu que dizia: você é o meu bem, o meu filho amado. Tudo é sobre o Filho. Você é o meu filho amado. Em você eu me agrado. Aleluia. Gente, é tão maravilhoso ser amado. É tão maravilhoso um pai amar o seu filho. E Deus amou o seu filho, preparou o seu filho para a maior missão, tornou o seu filho o maior segredo, a chave das Escrituras. O meu filho amado. Evangelho de Marcos capítulo 14, versículos 61 e 62. Evangelho de Marcos capítulo 14, versículos 61 e 62. Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Amém? Ele disse: eu sou. No Antigo Testamento, Moisés, ao encontrar com Jesus naquele encontro emblemático no Monte Horebe. O Monte Horebe fica na mesma cadeia de montanhas do Monte Sinai. O Monte Horebe é um monte abaixo do Monte Sinai, da mesma cadeia das montanhas escarpadas, rochosas da península do Sinai. E andando por ali, Moisés então, do Monte Horebe, vê uma sarça que ardia e não se consumia. Um pequeno arbusto tão frágil, fragilíssimo, que em frações de segundos seria destruído, consumido pelo fogo, mas ardia e não se consumia. Então Moisés pergunta: quem és? E o Senhor responde: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Ali já era uma pré-revelação do Senhor Jesus Cristo. Jesus percorreu todo o Antigo Testamento e vai chegar até a consumação, vai chegar até a plenitude dos tempos. É um tempo de preparação. É fantástico como a geopolítica é preparada para receber Jesus. O Império Romano se estabelece e traz consigo o grego koiné, o idioma comercial, o idioma global. O Novo Testamento vai ser escrito no grego. É como se fosse o inglês dos nossos dias, para que a mensagem fosse difundida, a mensagem tivesse um alcance mundial. E o tempo da plenitude dos tempos é o tempo em que o império vai abrir estradas para todo lado. Os romanos abrem estradas, porque por essas novas estradas, o evangelho com seus arautos, o evangelho com seus bandeirantes, o evangelho como o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, o missionário que vai percorrer o mundo, o missionário que vai gastar seus últimos dias treinando obreiros, formando obreiros, abrindo igrejas, escrevendo as cartas
apostólicas para doutrinar e para falar quem é Jesus e traduzir a todos o maior segredo da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo. E foi tão forte, tão influente, que 2023 anos passaram. Hoje nós estamos aqui apontando e mostrando, com as escrituras abertas, no dia da Bíblia, mostrando que o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo, bem, o Filho. Tudo é sobre Ele, tudo é sobre o Filho. O Filho está entronizado no seio das Escrituras Sagradas. O Filho é a revelação, Ele é a expressão exata do Pai, do Deus eterno. Por Ele e para Ele, tudo foi feito para Ele, para a glória dEle. E nós somos fruto direto do Filho, amém? Ele existe antes de tudo, e tudo que há nele, todas as coisas subsistem através dele. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Ele é o alfa, o ômega, o começo e o fim. Ele é o amém, aleluia. E nós estamos aqui por causa dele. Todas as coisas foram feitas através dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém, glória a Deus. Nós podemos de fato entender que tudo foi criado por Ele e para a glória dEle. O nome de Jesus foi exaltado sobre todas as coisas. E hoje nós vamos ainda mais aguçar o nosso amor, o nosso fervor, a nossa obediência, o nosso compromisso, o nosso discipulado, a nossa rendição a Ele. Esses dias eu toquei na rádio uma composição do pastor Carlos Lacerda. Irmãos, eu não aguentei. Eu desabei no estúdio da 92. O nome da música é Arrebatado. Porque quando o Lacerda começou a compor essa música, ele começou a pensar sobre ele, o Filho, o segredo da Bíblia. E ele foi, na medida que ele foi compondo, ele disse: eu fui arrebatado eu fui. Pela tua grandeza, pela tua misericórdia, pela tua bondade, eu fui arrebatado, eu estou estarrecido diante da tua glória, do teu amor. Quando nós olhamos quem é Jesus, quando nós pensamos o que representa Jesus para nós, Jesus, o Salvador por excelência, Jesus, o advogado, Jesus que advogou a tua causa contra o teu acusador. O acusador está aí tentando te tirar do caminho, tentando fazer você perder o norte, perder o rumo, perder a sua salvação. Há uma disputa pela tua coroa. Por isso nós temos uma exortação em Apocalipse: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você é muito amado, você é muito amada, você é muito precioso. Você custou o sangue do Filho de Deus, você custou a própria vida do Filho de Deus. Você precisa valorar isso, você precisa valorizar quem realmente é Jesus para você, quem é Jesus para a sua vida, e reverenciá-lo e adorá-lo, porque é por causa dele. É por causa dele que você chegou até aqui. Por causa dele que você tem resistido a todas as provas, todas as lutas, todas as dificuldades. E ele está dizendo para você hoje: olha, filho, olha, filha, vai valer a pena. Eu estou com você. E o Filho, o segredo da Escritura, ele falou: eu vou estar com você todos os dias. Nos dias bons, nos dias maus, eu vou estar com você, para te prestar socorro, para ser o seu sustentáculo. Quando faltarem as forças, quando faltarem as perdas, quando o cansaço for maior, eu vou ser o teu refrigério, eu vou ser o teu esconderijo, eu vou ser aquele que vai novamente reavivar tua alma, fortalecer o seu espírito. E o Senhor Jesus, o príncipe da paz, ele vai trazer paz no meio dessa tempestade, no meio dos vendavais da vida, das dificuldades, dos problemas. Jesus vai estar ali. Por isso ele está sempre nascendo e nascendo dentro de nós. Fazemos do nosso coração a sua manjedoura. Nós o acolhemos com o coração, com a alma. Nós amamos Jesus com toda a verdade do nosso ser.
com toda a intensidade da nossa alma, com toda a força do nosso coração. Nós amamos Jesus e bendizemos o seu nome. Jesus é o maior segredo da Bíblia. Jesus é o maior segredo das Escrituras. Ele também é o seu segredo. Quando uma pessoa te perguntar como é que você suportou isso que você passou na tua vida, há um segredo. E o segredo está na pessoa bendita e sublime de Jesus. Eu devo tudo a Ele. Tudo foi Ele. Ele que fez tudo. Foi Ele que tratou, Ele que fortaleceu, Ele que amparou, Ele que me deu o combustível para ir, para conseguir, para prosseguir, para insistir, para perseverar. Eu aprendi a olhar para Ele. O autor aos Hebreus nos exorta, e olhando para Jesus, porque Ele que é o segredo, e olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Então a gente olha para Ele. O problema está grande, a dificuldade é grande, o prognóstico foi difícil, o diagnóstico é complexo, mas eu estou olhando para Ele, porque quando eu olho para Ele eu tenho a visão da minha vitória. Quando eu olho para Ele eu estou potencializando a minha vitória. Quando eu olho para Ele eu olho para a minha resposta. Quando eu olho para Ele eu estou olhando para aquele que me cura, aquele que me salva, aquele que me redime, aquele que me protege, aquele que me abençoa, aquele que me sustenta, aquele que me renova, aquele que me ampara, aquele que me abençoa, aquele que me dá o que eu preciso para continuar a perseverar. Então por isso tudo é para Ele. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, pudesse receber dele a graça. Senhor amado, Deus eterno, nesse momento, nessa noite, reunido nesse culto, nós estamos reunidos aqui, Senhor, para te celebrar como o maior segredo das Escrituras. Nós entendemos hoje que toda a Escritura converge para o Filho. Tudo foi centrado no Filho. É por isso que nós vivemos o cristocentrismo, porque o Senhor é o centro das nossas vidas e é o tema central de toda a Bíblia. Por isso nós te adoramos e te celebramos, Senhor. Cada culto é para te cultuar, te adorar, te servir, te amar, desfrutar a tua presença, Pai. Nós colocamos agora diante do Senhor todas as grandes questões da vida, todas as lutas internas que os teus servos enfrentam. Pai, o Senhor é restaurador por excelência. Restaura e cura as feridas, restaura os relacionamentos, restaura, Senhor, as relações de famílias, que tudo seja curado, que tudo seja tratado. E uma vez curados, nós tenhamos mais maturidade emocional, mais inteligência espiritual, para lidar, para proteger, para preservar os nossos relacionamentos, Senhor. Viver daqui para frente um relacionamento pautado na maturidade. Que o Senhor seja o centro dos nossos relacionamentos, o centro da nossa família, para que possa emanar toda a saúde, e a gente tenha saúde para viver, a gente tenha saúde para dar força um para o outro, para amar um ao outro, para encorajar um ao outro, inspirar um ao outro, Senhor. Abençoa, Pai. Tudo é para Ti, Senhor. Tudo é para Ti. Nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença, meu Deus, para Te bendizer, para Te agradecer. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Assim eu apresento, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos. Eu apresento, Senhor, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão deprimidas, sem força, sem ânimo. Nesse momento, Senhor, o Senhor é a resposta para cada um deles. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, meu Deus. Fomos atraídos a Ti. Obrigado, Senhor.
Contempla agora os teus filhos, os teus escolhidos, e derrama graça sobre graça. Assim nós te adoramos, assim nós bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Contempla agora cada um dos teus filhos, aqueles que estão sem energia para se levantar e reagir diante das lutas, Senhor. Contempla os teus servos, contempla cada um dos teus escolhidos. Eu abençoo os teus servos nesta hora e ministro a cura, a saúde, a bênção, a restauração, o renovo, no nome poderoso e muito amado de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Bendito seja o nome de Jesus.